virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia. Bom dia, amadas irmãs, bom dia, amadas ouvintes deste programa Mães Amorosas. Vamos para mais um devocional do livro Dias Mais Sábios, da editora Árvore da Vida. O escritor é Pedro Dong. Esse livro, Dias Mais Sábios, ele contém salmos, provérbios, para que todos nós possamos refletir, Jesus ganhar luz, ganhar vida por meio da palavra. Amém? Temos um versículo que está em Provérbios, capítulo 30, versículo 33, que diz: porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar da ira produz contendas. Aí o título da mensagem de hoje, do devocional Dias Mais Sábios, é Contendas ou Paz? Assim como pela ação da gravidade todo objeto cai para baixo e ao bater-se o leite produz-se manteiga, estimular a ira produz contendas. Paulo afirma aos Gálatas que, se vivermos na carne, produziremos inimizades, ciúmes, iras e discórdias. Ele mesmo, quando jovem, era dado a discussões na defesa da verdade que acreditava. Porém, em sua maturidade, ele disse a Timóteo que é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Isso podemos conferir em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Mesmo quando provocados, devemos dar resposta branda, evitar palavras duras, pois a língua serena apazigua situações de tensão. Falar a verdade e defendê-la não deve ser desculpa para usarmos quaisquer palavras. Em Zacarias capítulo 8, versículo 16, aprendemos com o profeta que a verdade deve ser falada para promover a paz. Amém. Ó Senhor Jesus, Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nosso Deus é Deus de paz, e é em paz que se semeia o fruto da justiça. Tiago capítulo 3, versículo 18. Nosso Deus é Deus de paz, e é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A igreja, portanto, é edificada em paz. Sejamos promotores da paz. Ó Senhor Jesus, a porção devocional desse livro Dias Mais Sábios de hoje é essa, irmãs. Então, vamos refletir nessa mensagem. Espero que as irmãs tenham ganho na mensagem de hoje. Louvado seja o nosso Senhor. Contendas ou paz? Ó Senhor Jesus, nós desejamos a paz. Desejamos que a igreja seja edificada em paz. E louvado seja o Senhor, que o Senhor conta conosco para que sejamos promotores da paz, né? Precisamos nos esforçar a ter um viver no Espírito para que isso aconteça. Porque só dessa maneira, dependendo única e exclusivamente da palavra, somente a palavra profética. Amém. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção desse devocional Dias Mais Sábios. Amém? Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Alimento diário.
Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Luciana da Silva Gomes Caires. Amém, irmãs? Hoje irei ler o alimento diário do sábado da semana 2. E o ler com oração é: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18:13. O título da mensagem é: o caminho de Abel, não confiar na carne. Em Gênesis, lemos que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Em Hebreus também lemos: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, e obteve o testemunho de ser justo. O pecado da desobediência que Adão e Eva cometeram foi contra a justiça de Deus. E aqui está o primeiro homem considerado por Deus justo pela fé. Abel foi considerado como justo perante a Deus, tendo a aprovação dele em suas ofertas. Isso é algo tremendo. Provavelmente Adão e Eva disseram a seus filhos que Deus sacrificara uma ovelha e os vestira com a pele dela. Diante disso, Abel passou a criar ovelhas para oferecer a gordura a Deus e para fazer das peles vestimentas. E assim foi derramado o sangue das ovelhas, simbolizando o cumprimento do requisito para o perdão dos pecados. Esse princípio é demonstrado também em Hebreus. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Abel percebeu que seus pais pecaram, desobedeceram à palavra de Deus, e agora a única forma de receber perdão dos pecados era derramando sangue. Ele criava ovelhas para que o sangue do sacrifício da ovelha fosse para o perdão dos pecados. A gordura fosse para oferta a Deus e a pele para vestir o homem. Abel não dependeu da capacidade humana para agradar a Deus. Antes, confiou na misericórdia de Deus, entendendo que a maneira de salvar o homem depois da queda era pelo sangue de um animal. A gordura deste servia como sacrifício a Deus, e a pele era para cobrir a nudez do homem. Isso equivale a não confiar na carne. O que Deus quer é que não confiemos mais na carne, porque nossa carne está atrelada ao pecado, à carga genética da serpente. Paulo disse em Filipenses que não devemos confiar na carne. Não confiar na carne significa não confiar em nossa capacidade natural, ainda que tenhamos muita habilidade. Apesar de ter muita habilidade e ser contado em destaque entre judeus, Paulo renunciou a tudo por causa de Cristo e buscava a justiça da fé. A justiça de Abel foi baseada na fé. Por isso foi o primeiro homem mencionado em Hebreus 11 como tendo sido justificado antes mesmo de Abraão. Deus não agradou de Caim, nem de sua oferta. Diante disso, a primeira reação dele foi a ira. Assim também agimos quando estamos no velho homem. Fazemos tudo para Deus, utilizando nosso esforço natural, nosso suor, nossa fadiga. Enfim, damos tudo a Deus, mas ao contrário do esperado. Ele não se agrada de nós. Ao passo que o outro irmão, que nem se esforça tanto quanto nós,
agrada a Deus e tem sua oferta recebida. No primeiro momento, sentimos inveja dele. Precisamos ter cuidado com a inveja na igreja. Somos apenas servos do Senhor. Quem faz a obra prosperar não somos nós, mas o próprio Deus por meio de sua palavra. Quando alguém se esforça muito para agradar a Deus à sua própria maneira e percebe que Deus não se agrada dele nem de sua oferta, mas se agrada de outro irmão, que não se esforçou tanto, enche seu coração de ódio e fecha seu semblante, ficando irado, transformado com semblante descaído. Ele se esforça na igreja, em seu serviço, mas parece que não prospera, enquanto os outros servem de maneira simples, amando a palavra de Deus, e o Senhor o faz prosperar no serviço. Assim, quem usa a capacidade natural fica transtornado, com inveja e ódio. Isso é do maligno. Saiamos da sua esfera, cortando a conexão com a carga genética do maligno. Deus se agrada do homem que enxerga sua própria condição, conhece que é pecador e sabe que não é o melhor do que ninguém. Para sermos aceitos diante de Deus, precisamos de uma veste de justiça que cubra nossa nudez. Essa veste não pode ser feita de folhas de figueira, mas de pele de ovelha, providenciada por Deus após o derramamento do sangue do sacrifício. Por isso é que os vencedores vencem o grande dragão pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11. O Senhor Jesus propôs também essa parábola a alguns que confiam a si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo, dessa forma: Ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo tudo que ganho. Publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18, 9-14. Amado leitor, você é assim? Confia muito em si mesmo? Acha-se justo e pensa estar sempre certo? Cuidado, não despreze os outros. Repare como o fariseu, ao orar, cuidava de sua gramática e oratória, para Deus apreciar sua eloquência na oração. Contudo, ele orava de si para si mesmo. Caim era como esse homem fariseu, e Abel era como o publicano. Perceba o motivo de Deus haver aceitado a oferta de Abel e não a de Caim. Que sejamos como o publicano, que reconheceu sua condição de pecador. Somente assim seremos aceitos por Deus. Jesus é o Senhor. Olá, criançada! Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos fazer juntos a imersão no sábado? Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, e tira o pecado do mundo. Aleluia! Ah,
Bom dia, amadas irmãs. Hoje, dia 27 de dezembro, estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Hoje, quem está comigo é a irmã Terezinha Soares, está cooperando com a gente aí, né? Lendo Provérbios, graças ao Senhor. Irmã Luciana leu o alimento diário para nós. E agora vamos iniciar a nossa leitura bíblica. Também a irmã Terezinha vai estar comigo aqui na leitura bíblica, dando continuidade à leitura de hoje. E a irmã Taíca traz o livro para a gente, Servas Diligentes. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse dia que o Senhor esteve conosco, terminando aqui uma semana de muita luta, Senhor, de também muitas vitórias. Senhor, nós te agradecemos, está no finalzinho já do ano de 2025. Senhor, estamos já concluindo a nossa leitura bíblica. O Senhor sabe de todas as nossas dificuldades que tivemos, mas o Senhor sabe quanto valeu a pena nós insistirmos, perseverarmos na leitura bíblica. E hoje podemos ter a certeza, né, de que terá novos votos na semana que se inicia, né, na próxima semana. Senhor Jesus, graças te damos por tudo, pela saúde, pelos empregos de nossos amados irmãos e irmãs, pelos nossos trabalhos, pelo nosso serviço a Ti. O Senhor tem confirmado, Senhor, a sua vontade nas nossas vidas. Muito obrigada por tudo. Só temos que te agradecer e te louvar. Também pedimos pela revelação que o Senhor possa trazer para nós. Senhor, mostre a sua palavra para nós. Traz-nos a revelação da tua palavra. Nós pedimos pela leitura de hoje, dia 27 de dezembro. Amém! Muito obrigada a todas vocês que estão com a gente. Estamos aqui. Hoje nós vamos ler Zacarias, capítulos 10 e 11. Deus abençoará Judá e Israel. As 12 tribos, né? Judá e Benjamim, que não é mencionado aqui, mas quando se refere a Judá, está se referindo também a Benjamim. E as outras 10 tribos de Israel, totalizando 12 tribos. Peçam ao Senhor chuva, no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor, que faz nuvens de chuva. E Ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs. E os adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores. Oferecem consolações vazias. Por isso, o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. É contra os pastores que se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho. Mas o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisam os pés dos seus inimigos na lama das ruas. Lutarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado. Porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como se tivessem bebido vinho. Os seus filhos verão isso e se alegrarão. O seu coração exultará no Senhor, e eu lhes assobiarei e os reunirei. Porque já os remi
Eles se multiplicarão como antes tinham se multiplicado. Embora eu os tenha espalhado entre os povos, eles se lembram de mim em lugares distantes. Continuarão vivos com os seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Eu os trarei à terra de Gileade e ao Líbano, e não haverá lugar para todos. Passarão pelo mar de angústia, serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubado o orgulho da Assíria, e o cetro do Egito será removido. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no meu nome, diz o Senhor. Vamos agora para as nossas notas do capítulo 10. Havia uma carência de liderança, de boa liderança, né? Que eram os pastores das ovelhas. Provavelmente, designando os líderes da comunidade, os israelitas se dirigiram a falsas fontes de bênçãos. Zacarias os repreende e os instrui a pedirem ao Senhor a chuva, né? Porque naquela época havia deuses que a eles eram atribuídas as chuvas. Então as pessoas ofertavam para esse Deus, né? Para esse ídolo, oravam para esse ídolo, né? Porque eles criam que ele daria a chuva. Mas aqui Zacarias repreende o povo dizendo: se você quer chuva, peça a Deus, né? Em vez de recorrerem a deuses domésticos, a falsos profetas e adivinhos, o que era proibido por lei, eles deveriam orar a Deus, e o Senhor daria chuva, sempre que necessário. Nota 3 a 5. A expressão "a minha ira se acendeu contra os pastores" reflete uma preocupação comum dos profetas com relação a uma liderança inepta e mal orientada. Por outro lado, quando Deus cuidar do seu rebanho, fará dele um cavalo gracioso, uma esquina, uma estaca, um arco de guerra, ou como pedras de uma coroa levantados como um insígnia sobre a sua terra. Eles até derrubarão os cavaleiros. Tais imagens poéticas têm por objetivo despertar o desejo entre os líderes de serem capacitados por Deus de maneira semelhante. Esquina ou pedra fundamental pode ser uma metáfora para líder, né? O líder, nós sabemos que o líder, nosso líder, né, é o Senhor Jesus. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra de arremate, né? Ele também é a pedra angular, né? Liderança, então, tipificava aquele que dá sustentação, né? A pedra de alicerce, também aquele que dá o acabamento, a pedra de remate. E o nosso Senhor Jesus é tipificado também por essas pedras de remate, pedra de esquina, né? Nota 10, versículos 6 a 9. Judá se refere às 2 tribos do sul, né? Enquanto as 10 tribos do norte podem ser designadas como José, seu filho Efraim, ou Israel. Então, vemos aqui Judá e Benjamim, né, no sul, e ao norte as 10 tribos. Quando o povo escolhido foi obrigado a marchar centenas de quilômetros para o exílio, quando Israel foi para a Síria e Judá para a Babilônia, parecia impossível que um dia eles pudessem voltar, mas o Senhor os fez voltar. Uma vez que alguns exilados de Judá tinham voltado, uma pergunta persistente dizia respeito a Israel. Depois de quase 200 anos na Síria, seria possível uma restauração à sua terra?
A resposta era sim. Deus assobiaria e os ajuntaria e inverteria a sua rejeição deles, né? Enquanto o Senhor rejeitasse o povo, isso não iria acontecer. Mas quando o Senhor perdoasse o povo, então ele iria assoviar e o povo de Judá viria até ele, né? E a última nota do capítulo 10, nota 10 a 12, Egito e Assíria representavam as várias nações para onde o povo escolhido seguiu cativo. Embora a terra prometida seja expandida a ponto de incluir regiões afastadas, né, como Gileade e Líbano, mesmo assim não se achará lugar para a multidão de repatriados, né? Então, muitos seriam os que voltariam para Israel. Vamos agora ao capítulo 11. Abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Chorem, ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem, carvalhos de Bazã, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leõezinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. A parábola do bom pastor. Versículo 4. Assim diz o Senhor meu Deus: apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, ficamos ricos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Versículo 6. Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados. A um chamei graça e a outro união. E apacentei as ovelhas. Em um mês, destruí 3 pastores. Perdi a paciência com eles. E também eles se cansaram de mim. Então eu disse: não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado, chamado graça, e o quebrei, para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia. E os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se estiverem de acordo, paguem o meu salário. Se não, deixem por isso mesmo. Então, pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Eu quero fazer um parêntese aqui. Você se lembra que o Senhor Jesus foi vendido, né, por Judas, pelo mesmo preço aqui, 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo, né? Então o Senhor me disse: pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado, chamado União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. A parábola do pastor insensato, versículo 15.
O Senhor me disse: agora, pegue os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco, e o olho direito totalmente cego. Vamos agora às nossas notas, referente ao capítulo 11. Nota de 1 a 11, um breve resumo, né? O rico simbolismo nessa cena faz lembrar as visões da primeira seção do livro, embora aqui a forma pareça mais uma parábola. Dado o fracasso dos pastores em conduzir o povo por caminhos retos, Deus designa o profeta como um pastor imaginário. Quando os israelitas fracassam em segui-lo, o Senhor cancela o seu relacionamento com eles e entrega a líderes imprestáveis. Então, o Senhor passa a liderança aqui, né, para Zacarias, para que ele cuide das ovelhas, né? E aquelas que não quiserem segui-lo, então vão ter outros líderes imprestáveis para conduzi-las, né? Então, aquelas que quiserem seguir ao líder, né? Tudo lhe irá bem, mas aquelas que não quiserem seguir serão apacentadas por líderes imprestáveis. Nos versículos de 1 a 3, é provável que esteja introduzindo o julgamento e a humilhação dos líderes de Israel no capítulo 11. O termo, a frase, abre as tuas portas, ó Líbano, pode ser uma referência simbólica ao templo e às suas portas. A madeira do Líbano era usada na construção do templo, o que sugere que a liderança em vista é a das autoridades religiosas. Ele está se referindo aos pastores aqui, né? Aqueles que cuidam espiritualmente das ovelhas. Nota 11, de 4 a 6. O recinto do templo estava cheio de ovelhas destinadas à matança, sendo que esse era o uso apropriado delas no sistema sacrificial. Mas elas se tornaram objetos de lucro pessoal, e com os próprios pastores não poupando as ovelhas. Deus se afasta e lidera os reinos vizinhos sobre o povo escolhido e a sua terra. Como tantas vezes é verdadeiro, o pecado pode subverter os propósitos declarados de Deus e as bênçãos por ele intentadas, né? Vamos conferir com Gênesis capítulo 3, versículos 14 ao 24. Então, as ovelhas elas eram lideradas ao sacrifício, né, para Deus. Mas, no caso ali, havia, sim, muitas ovelhas destinadas à matança, sim, mas para que a liderança pudesse usufruir, né, da sua carne, ou seja, elas iriam ser mortas e serviriam de alimento para a liderança. Nota 11, do 7 a 9. O pastor aqui é o próprio profeta Zacarias, né? O pastor chamou a uma das suas varas, a uma chamei graça e a outra união. A primeira simbolizando o pacto, do versículo 10. E a outra representando Israel reunificado, no versículo 14. Mas o fracasso dos pastores em ser bons líderes
resultou em deixar o povo se autodestruir, quando ele disse que vocês vão comer uns aos outros, né? Eles iam se destruir uns aos outros, né? A expressão 3 pastores provavelmente não se refere a alguém em especial, tá? Nota 11, 12 a 13. As 30 peças de prata podem ser uma alusão ao valor de um escravo. Lançar o belo preço, provavelmente uma ironia, né, ao oleiro no templo, era um ato de profanação. Mateus usou algumas dessas palavras para se referir a Judas, né, quando ele vende o Senhor por essa mesma quantidade de moedas aí. Embora dissesse que a profecia de Jeremias é que se cumpriria, né? E aqui já está escrito que o Senhor Jesus seria vendido por esse preço aqui, preço de um escravo, 30 moedas de prata. Nota 14. A esperança da reunificação de Israel e Judá foi cancelada, porque ele quebra a vara, né? Ele quebra a vara. Notas 11, de 15 a 16. Embora não seguissem um bom pastor, os israelitas podiam muito bem seguir um mau pastor. Por essa razão, Deus responde com ironia e nomeia o profeta como um pastor tolo. Então, Zacarias aqui é nomeado pelo próprio Deus pastor das ovelhas, né? Então você viu que é importante ter uma liderança fiel ao Senhor, né? Porque todos seguem. As ovelhas seguem o pastor. Às vezes não segue o pastor bom, mas segue o pastor mau, né? Como no caso aqui, né? E seguir um pastor mau leva-os a pecar, né? Então, a liderança precisa estar na comunhão com Deus, né? Como pastores da ovelha, protegendo as ovelhas do Senhor, né? E isso agrada o seu coração, né? Então, o Senhor não viu ali nenhum pastor adequado. Então, ele nomeia o próprio Zacarias como pastor das suas ovelhas. Amém, irmãs? Ficamos por aqui. Amanhã nós vamos ler o capítulo 12, tá? Então, à medida que a gente vai lendo também, a nossa visão vai se ampliando, tá certo? Então, amanhã a gente pode comentar um pouco mais sobre o capítulo 11, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem agora com a irmã Terezinha Soares, que traz a continuação da leitura bíblica de hoje com Salmos, Provérbios e o livro de Apocalipse. Em seguida temos a irmã Taíca com o livro Servas Diligentes. Jesus é o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, amadas ouvintes. Estamos aqui de volta para mais uma leitura da Bíblia. Roteiro da leitura bíblica. Todos os dias fazendo essa leitura bíblica. Esse roteiro da leitura é de 1 ano, para que nós possamos ler a Bíblia em 1 ano. Cada dia da semana nós lemos uma porção da palavra. Amém? Hoje mesmo vamos ler novamente Salmos, Provérbios e Apocalipse. Vamos ler Salmos 146, Provérbios capítulo 30, versículo 33 e Apocalipse capítulo 18. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, Salmo 146. Confiança em Deus. Aleluia. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó.
Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Versículo 7. Que faz a justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Agora vamos para Provérbios, capítulo 30, versículo 33, que diz assim: porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o instigar da ira produz brigas. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 18. O título é O Anúncio da Queda da Babilônia. Versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra. Se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra vez, dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturam dobrado para ela. Versículo 7. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Portanto, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. Senhor Jesus, e será queimada no fogo. Porque o poderoso é o Senhor que a julga, ó Senhor Jesus. Porque poderoso é o Senhor que a julga. Os lamentos dos admiradores da Babilônia. Versículo 9. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio, e conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha,
trigo, gado e ovelhas, e a cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Versículo 15. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficarão longe com medo do seu tormento, chorando, pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que vigiam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritaram: ai, ai da grande cidade, da qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Versículo 20. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. A ruína da Babilônia é completa e definitiva. Então, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim como com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice algum, de qualquer arte que seja, e nunca mais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu as nações. Versículo 24. E nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Ó Senhor Jesus, essa é o roteiro da leitura bíblica de hoje que o Senhor preparou para nós, e desejo a todos um bom dia e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém? Jesus Cristo é nosso Senhor. Eu ouço a tua voz, amiga. Amém, irmãs. Nós estamos lendo o livro Serva Diligente. Nós estamos no capítulo 7 e o título é: A Serva Diligente vive na força da unidade e da unanimidade. Deus tem um anelo, um desejo em seu coração. Esse anelo é a sua vontade e ela precisa ser executada. Mas será que vocês sabem como Deus faz isso? Leiamos Gênesis 1, de 1 a 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando o Espírito de Deus está presente, nós temos esperança de que Deus vai fazer sua obra. Quando não há a presença do Espírito de Deus, não haverá a obra de Deus. Gênesis 1, 3 continua: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Saiu uma ordem, uma voz de comando: haja luz. Mas quem executou o comando? O Espírito executou.
O Espírito estava pronto, só esperando uma ordem para poder agir. A origem é o Pai, de quem tudo deve proceder. Se a ordem não procede do Pai, nada acontece. Por isso, inicialmente, o Pai tem um desejo. O Filho, como a palavra, faz prosperar esse anelo do Pai e sai como uma voz de comando de Deus para o Espírito executar com o seu poder. Então o Espírito Santo opera com o seu poder para fazer a vontade do Pai por meio da palavra. Mas vemos que logo em seguida Deus criou o homem e a mulher e os inseriu na execução da sua vontade. Antes havia só a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito para fazer a obra de Deus. Ao criar o homem e a mulher, Deus o incumbiu de cumprir a sua vontade. Veja, querida irmã, quão grande é a nossa responsabilidade. E como o homem e a mulher participam da execução da obra de Deus, o homem e a mulher precisam crer na palavra, ouvir com fé e obedecer. Por isso Paulo ficou tão contente com a igreja em Tessalônica, cujos irmãos eram simples como nossos adolescentes e creram na palavra do apóstolo, como vemos em 1 Tessalonicenses 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, as que credes. Então a gente vê como que é importante nós recebermos a palavra com simplicidade e pureza, simplesmente ouvindo, crendo e obedecendo, porque nós temos essa responsabilidade hoje, algo que era feito através do Pai, do Filho e do Espírito, nós fomos incluídos nessa vontade do Senhor. Que grande privilégio o Senhor nos concedeu de sermos incluídos no seu propósito para cumprir a vontade dele aqui na terra. E nós fomos incluídos juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito para executar essa obra que o Senhor tanto almeja. A presença de Deus é que faz com que tudo seja feito na nossa vida. Quando nós cremos, o Espírito ele nos capacita a cumprir essa vontade, né? O Espírito opera nas situações, opera por meio de nós e em nós. Graças ao Senhor que nós fomos incluídos na vontade do Senhor, nós fomos incluídos em cumprir, né, a vontade do Senhor. É um grande privilégio nós podermos servir o Senhor. E tudo quem faz, na verdade, é o próprio Espírito, né? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque pela Tua grande misericórdia o Senhor nos incluiu no Teu propósito. Algo que antes era realizado por meio do Deus triuno, nós fomos incluídos pela Tua misericórdia. Hoje, por meio de crer na Tua palavra, o Espírito pode operar em nós. E pela Tua misericórdia, Senhor, nós podemos cumprir Tua vontade aqui na terra. Nós queremos estar disponível, tendo um coração simples e puro para ouvir e obedecer ao Teu falar, ao Teu comando. Senhor, muito obrigada. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, né, irmãs? A
rio, alegra a cidade de Deus. A igreja, que é seu corpo, sua expressão. A igreja, que é seu corpo, sua expressão. Lá na cruz do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água. Lá na cruz, lá na cruz do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água. Para o nosso desfrute, para a vida nos suprir, com intrepidez no Santo dos Santos vamos adentrar. Com intrepidez no Santo dos Santos vamos adentrar.